Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pessoal, resolvi trazer esse vídeo para vocês, que eu tava vendo um vídeo no TikTok e esse vídeo me trouxe uma reflexão muito boa. Quem somos nós? Vamos analisar o seguinte. Vamos supor que nós perdemos tudo. Perdemos dinheiro, perdemos a nossa base, perdemos nosso emprego, relacionamento, nossa capacidade, intelecto, tudo. Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós verdadeiramente? Quando a gente, às vezes a gente se questiona, pergunta para as pessoas quem é você. Ela fala, eu trabalho nesse lugar, sou casado com essa pessoa, faço tal coisa. Mas quem é você? A sua identidade está em quem? A sua confiança está em quem? Às vezes a gente olha, pessoal, a gente vê como nós somos pequenos, insignificantes. A gente vê a grandeza de Deus, a gente vê o tamanho deste mundo. A gente vê o tamanho do universo, do físico, do espiritual. E muitas coisas a qual a gente não consegue nem questionar, nem saber o que é de fato. O mar, por exemplo, que não foi 100% explorado. Os animais, a forma como os animais agem, a forma como a natureza, os ciclos agem. É algo inexplicável. A ciência não sabe explicar e muitas coisas eles não sabem. E nós não sabemos. Então, quem é você diante de Deus? Porque a sociedade moderna, o sistema no geral, tenta sempre tirar o foco em Cristo, o foco em Deus. Se você reparar muito bem, tudo hoje é uma distração. Tudo hoje foca apenas no imediatismo, no caminho fácil, apenas no físico. Às vezes as pessoas elas esquecem que um dia elas vão morrer e que tudo que há nessa vida é passageira, né? Pessoas materialistas, sempre em busca de ganhar mais, de ter mais, de conquistar mais, tá nem aí, você vai acabar prejudicando o outro. Mas quando a gente analisa que a nossa identidade está em Cristo, o foco e o propósito da nossa vida está em Deus, tudo começa a se encaixar. E isso é uma coisa tão incrível, porque o mundo sempre busca a perfeição, que você esteja pronto, que você esteja sempre em produção, sempre com a mente boa, sabe? Mas quando a gente analisa na Bíblia, os homens que Deus tinha um chamado e trouxe uma escolha para eles, eram pessoas pequenas, pessoas que ninguém dava nada por elas. Davi, entre outros personagens da Bíblia, você pode perceber como que Deus faz as coisas. As coisas de Deus não tem explicação. Não tem, pessoal. E quando a gente fala questão de fé, é exatamente isso. Porque independente da sua realidade, da energia que está na sua volta, tudo que acontece está na mão de Deus. Quando você começa a confiar de verdade, ter a fé de verdade, a sua realidade começa a mudar. Porque isso não é algo que reflete no externo, mas é algo que reflete no interno, na nossa mente. Às vezes fala, caraca, eu sou uma pessoa muito sedentária, uma pessoa fracassada, vamos dizer, uma pessoa que eu não consigo, eu não vou conseguir. Mas quando a gente começa a trocar isso, não, eu vou conseguir, Deus me deu capacidade, se eu estou vivo, é mais uma oportunidade. Se não deu certo, amém, eu vou continuar até dar certo. E quando você joga isso, o mundo espiritual começa a se mover. Quando a gente vê a Bíblia, quando a gente vê muita Bíblia, Jesus fala sobre a fé. Porque muitos viram e não creram. E a gente tem que crer para ver. E é exatamente isso, pessoal. A fé não é apenas algo, tem a fé, não, como se fosse algo automático, um milagre cai do céu, não. É mover, agir, tomar uma posição. E a nossa identidade tem que estar em Cristo. Quando a gente tira o barulho externo, se a gente tira a tecnologia, dinheiro, tudo que a gente é dependente nesse mundo aqui, tira tudo. Tira da sua própria capacidade e dependência. Coloca e começa a questionar, quem sou eu? Eu sou um miserável. Eu sou uma pessoa miserável. Sem Deus eu não sou nada. Jesus fala, sem Ele nada podeis fazer. E às vezes, quando eu tive o despertar espiritual, para mim foi muito difícil, porque foi uma luta constante entre o velho eu e o antigo eu, entre o propósito, entre os meus sonhos e o propósito de Deus na minha vida. E isso foi uma guerra, um conflito interno que eu tive. E a gente
tem que entender que nossa vida, nossa identidade está em Cristo. O sentido da nossa vida é Deus. Deus está em todo lugar, Ele habita dentro de vós. Quando a igreja, somos nós. Quando a gente fala de comunhão, essa comunhão espiritual, orar um pelos outros, interceder um pelos outros, virar outra face. Muitas vezes pessoas que a gente não gosta, mas a gente tem que oferecer apoio para essa pessoa, né? Porque isso se chama maturidade espiritual, pessoal. Que hoje em dia tudo é no automático, tudo é na pressa, na ansiedade, sabe? Às vezes você faz as coisas, você não pensa, ou aquele medo de agir, de tentar algo novo, de fazer alguma coisa, ou de você achar que você não tem valor, porque o valor hoje, no mundo moderno, é sempre pela sua aparência, pelo que você tem, mas vai chegar um dia que isso acaba, chega um dia que você já não vale mais nada. E quem é você? Então entenda que a sua identidade de valor está em Cristo. Ele é o sentido da nossa vida, o sentido da nossa vida é adorar e servir a Deus, caminhar junto com Ele. E é esse vídeo que eu queria trazer, essa reflexão para vocês. Faça essa análise. Imagine como se você não tivesse nada, sabe? Perdi tudo. Quem sou eu agora? Jó é um exemplo disso, que ele tinha tudo e perdeu nada, mas a confiança dele estava em Deus. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E é exatamente isso, pessoal. Nosso propósito e identidade está em Cristo, e a gente olha somente para Ele, porque quando vem os momentos difíceis, a gente não se desespere, mas tenha fé, perseverança e paciência. É esses que Jesus escolheu, e é esse tipo de pessoa que devemos ser até a volta dele. Amém? Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e se inscreva aqui no canal.